culto de celebração e de adoração ao Senhor, e também vamos pensar, estudar a palavra do Senhor. Antes disso, chegou mais um pedido de oração pelo Sandro Pianesso. Ele está com uma doença degenerativa e precisa da nossa oração. Tá? Também vamos orar, continuar orando, o pastor Valdair precisa da nossa oração. Já o quadro da cirurgia está bem, deu tudo certo, mas ainda ele precisa de ficar uns dias lá, que tem a questão da bexiga dele ainda não está pronta para sair do quarto. Tá? Também continuamos orando, irmão José, né? Pela irmã Catarina, pela irmã Lourdes, pela irmã Elisângela, todas que estão com um quadro de saúde bem agravados e precisam da nossa oração, tá bom? Amém? Queridos, eu tenho uma palavra para nós pensarmos juntos nessa terça profética. Louvar a Deus por esse momento, estou muito feliz. Hoje eu estava dizendo para o Tiago, tive que mandar um áudio para ele, porque ele faz o controle ali do pessoal das intenções. Eu tô muito animado hoje. Hoje até na rua me atacaram para pedir batismo. Tá ficando bom o negócio, né? Nós caçando na rua, alguém, para aí, pastor, eu preciso conversar contigo, não tá, o coração está pedindo batismo aqui. Amém, vamos anotar na rua, não tem problema. Né? Deus está fazendo uma grande obra e você faz parte dessa obra. Se você não fizer essa parte, né, nós não estaríamos tão felizes e abençoados por Deus. Queridos, o tema de hoje que eu quero pensar com vocês é uma família aquecida. Dentro das pérolas que estamos construindo através da palavra, pérolas de grande valor, já pensamos em algumas situações, algumas feridas que pela misericórdia de Deus, pela ação de Deus, elas se transformarão em pérolas de grande valor. E hoje então vamos pensar que como é importante, como é lindo, né, nós termos essa pérola de termos uma família aquecida. Você vai achar estranho esse termo aquecida de repente, depois você vai entender o porquê. Tá bom, queridos? Você quer que Deus fale contigo hoje? Amém? Deus vai ajudar você a compreender como é importante deixar Deus agir na família. Amém? Meus queridos, a maioria das feridas da alma, são causadas por parentes próximos. A maioria das pessoas que se ferem na alma, emocionalmente, mentalmente, são feridas por parentes muito próximos. E por que será isso? Porque, meus irmãos, é praticamente impossível alguém esperar que aquela pessoa que ela ama, que ela cuida, que ela convive, lhe fira. Ninguém de nós espera isso, né? A gente dá amor, dá carinho, dá atenção, investe e depois é ferido. Então por isso que é ferido, por isso que é dentro do nicho familiar que a maioria das pessoas se ferem emocionalmente, porque ninguém espera. Eu sempre digo assim, se você estiver passando a rua, digamos que você está numa cidadezinha maior que as pessoas não se conheçam muito ou não te conheçam, você está passando aí em Ijuí e alguém te chama, ô burro, ô idiota, você dá uma olhada, nunca viu, não sabe quem é, tu não dá atenção, né? Quem é esse? Nem sei quem é, me chamando de idiota. Agora, se o esposo te chamar de idiota, se a esposa, se o filho, a mãe, pesa, né? Dói, incomoda, fere, e assim por diante. Então, as feridas da alma, muitas das feridas da alma são caseiras. São pessoas que são feridas dentro de casa, dentro do lar, dentro do ambiente lar. Então, meus irmãos, quando isso acontece, quando dentro dos lares existem feridas,
aquele ambiente ali, aquele teto, aquela estrutura passa a ser um ambiente muito hostil. Passa a ser um ambiente que essas feridas entre os membros desse lar, elas não sendo curadas, elas vão ser motivação para ferir mais. Há um ditado dentro da psicologia que diz que quem está ferido sangra em cima das outras pessoas. Então sempre vai motivar, se um lar onde tem pessoas feridas, sempre vai motivar mais ferida entre os feridos. Vai haver cada vez mais dificuldade, mais feridas e mais feridas. E por que será que esse ambiente, lar, família, tem tantas feridas? E acontece tantas coisas assim? Porque é visível, meus irmãos, se nós analisarmos, é visível o ataque de Satanás na célula máter da sociedade. É visível isso, se nós olharmos assim, em todo o âmbito nós vamos ver Satanás atingindo, machucando, tentando destruir a família, o lar, o ambiente familiar. Por quê? Porque é nesse ambiente que o homem nasce, vive e morre. É nesse ambiente que o homem, que o ser humano transita todo o seu período. Ele nasce numa família, ele sai dessa e constrói uma outra família e morre naquela outra família. A tendência é ele estar sempre inserido em alguma família. O homem, o ser humano. Então o ser humano, ele tem esse contexto e o diabo é o alvo dele é a família. Por quê? Porque ele quer atacar a criação mais parecida com Deus. Você não vê o diabo atacando os cachorros, os animais, as vacas. Você não vê o diabo atacando as árvores, as plantas. Mas ele era o querubim ungido. Ele estava num posto especial. Ele tinha sido criado e colocado num posto especial, e entendo eu, e aí tem muitas teologias que podem sair ao pensamento diferente do meu, e respeito. Mas eu entendo que Satanás, quando ele foi construído como querubim, ele foi colocado na terra para viver aqui, nas pedras esfogueadas, onde existem capacidade. Ele tinha esse ambiente para viver, mas ele se rebela e sobe para ser igual a Deus. E de lá ele cai de novo aonde ele saiu. E é ali que eu entendo que morreu todos os dinossauros, aquele ambiente ali, o Big Bang, que muitos estudam na ciência. Entendo ser esse momento, mas não vou falar sobre isso hoje. E não vou pensar sobre isso hoje. Mas ele, nesse contexto todo, então, ele perde aquilo, o trono que era dele. E a Bíblia diz que Deus constrói um ser muito parecido com ele. E já falamos sobre isso no início da terça profética. Deus constrói um ser, a imagem e a semelhança dele, de Deus. Então, automaticamente, esse ser é o alvo de Satanás. Porque ele quer destruir essa criatura, a imagem e semelhança de Deus. E ao tentar fazer isso, nada melhor ele investir na família. No ambiente onde esse ser vive. Nasce, vive e morre. E esse ataque é desde o Éden. Desde o início ele vem atacando. Nós olhamos em Gênesis 3:1, diz assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim. Ele começa a atacar ali, com indagações, com perguntas, com situações, e ele cria um ambiente hostil já dentro daquela casa. Tanto é que Adão diz: não, foi a mulher que tu me deu, Deus. Foi esse negócio aí que tu me trouxe aí para complicar a minha vida. Isso que Deus diz, que Adão diz para Deus, que o primeiro homem diz para Deus. Ele já começa esse ambiente hostil. E nesse momento da história da humanidade, nós vamos vendo esse primeiro ataque de Satanás à família, e automaticamente ele expande a maldição para todas as famílias da terra. Com esse ataque, com essa ação, ele consegue mexer em todas as famílias da terra, expandir a ação. E aí então o ser humano vem
enfrentando esse ataque, essa destruição no contexto família. E ele já recebe a maldição ali em Gênesis 13:17, que Deus diz para ele: e a Adão Deus disse: porquanto desses ouvido à voz da tua mulher e comesse da árvore em que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo, do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, esta maldição do pecado original, que Satanás ataca na família, vem criando um ambiente hostil na família. Dali em diante. E observe, meus irmãos, que esse ambiente faz com que as pessoas guerreiem dentro de casa. Que as pessoas se machuquem dentro de casa. E cada dia mais a sociedade recebe homens ou mulheres que um dia já foram casais e formaram outros casais e que estão feridos já no primeiro relacionamento e não foram curados e constroem um segundo relacionamento de 2 feridos e eles continuam se degladiando. Porque quem está ferido sangra em cima do outro. Isso, a sociedade está vivendo isso direto. Em todos os âmbitos da sociedade, as famílias estão desta forma. E cada vez numa intensidade maior. Cada vez numa velocidade maior. E aí aqueles casais que um dia foram separados, que não aguentaram mais, feridos, eles geram novas famílias que são feridas, posteriormente desagregadas, trazendo muitos danos, tanto às pessoas envolvidas, como também à sociedade. E a sociedade arca com esse prejuízo. De famílias desintegradas, formando outras e desintegrando, e cheia de feridas. Não é diferente aqui, não é diferente em qualquer lugar. Cada vez mais nós vamos ver, estamos vendo isso acontecer. E aí, meus irmãos, surge um prejuízo na sociedade. E o primeiro prejuízo é o moral. Essa guerra, essa destruição do nicho familiar, da célula máter da sociedade, ela gera, por exemplo, um prejuízo moral. Por que moral? Porque a partir destas separações, reconstruções e novas separações, os envolvidos perdem a autoridade com a prole. Como alguém que está em tantos relacionamentos frustrados e com filhos gerados, como ele conseguirá dizer que há conserto para o seu filho? Que as coisas podem ser consertadas. Com que autoridade? Sabe qual é que é o princípio da autoridade, né? O princípio da autoridade não é o grito que eu dou, nem o conhecimento que eu tenho. O princípio da autoridade é aquilo que eu faço. Conhece o ditado? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Esse é o princípio da desautoridade. Quando o pessoal diz assim que Jesus tinha autoridade, não é porque ele gritava mais alto que os outros, é porque ele fazia o que pregava, ele vivia o que pregava, ele vivia o que ensinava. E a tendência, meus irmãos, é que essas famílias construídas e reconstruídas e desmanchadas e foi feita de novo, elas percam essa autoridade com os filhos. Não conseguem plantar uma vida de respeito, de responsabilidade. Não conseguem ter uma mensagem, dizer assim, ei, tem jeito de consertar. Uma vez perguntaram para um senhor com 70 anos de casado, fazendo 70 anos de casado, qual é o milagre? Como vocês conseguiram ficar 70 anos casados?
Aí ele disse: meu filho, na nossa época, quando quebrava a roda da carroça, nós tirava a roda da carroça, cortava um pedaço de madeira, fazia um aro novo, um raio novo, e colocava ali, ajeitava e colocava o ferro de volta, esquentava a chapa, batia nela e fazia e recuperava a roda. Agora tudo se compra novo, tudo é descartável. Infelizmente os relacionamentos também estão sendo. Não dá certo, despacha. Não gostou, engordou, cresceu, diminuiu, empobreceu, adoeceu. E isso, meus irmãos, infelizmente é um dos fatores que vai destruindo o moral da sociedade. Porque ninguém consegue mais ter essa moral, diz: não, para aí, vamos restaurar, vamos ajustar, vamos recuperar, vamos trazer de volta. Não, deixa, troca. Primeiro prejuízo. O segundo prejuízo que eu vejo é espiritual. Porque toda desobediência a Deus gera um distanciamento de Deus. Toda desobediência do homem a Deus vai distanciando o homem de Deus. E esta separação, meus irmãos, ela tem péssimos resultados. Porque todo ser humano foi criado com uma partícula divina. E ele precisa de Deus dentro dele para funcionar. O ser humano é tal como aquela porta ali que tem uma chave. Tem um cilindro ali, tem um lugar para uma chave. E se aquela chave cabe ali naquele espaço certinho, é a chave certa, ela abre. O ser humano precisa de Deus para funcionar, como uma fechadura precisa de uma chave. Agora, quando o homem se distancia de Deus, quando o processo familiar começa a desintegrar, e ter problemas, e ter ruídos de comunicação, e ter feridas, a tendência é o homem começar a xingar, a maltratar, o ser humano machucar, e isso está desobedecendo a Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E às vezes tem gente querendo amar o próximo, ou o futuro, e não ama quem está dentro de casa. A gente é apaixonada por missões, mas não evangeliza o filho. A gente é apaixonada por contribuir na obra missionária, isso não é errado, mas não desenvolve uma ação com a esposa, com o filho. Infelizmente tem pregadores que pregam e ganham muitas almas para Jesus lá fora, mas dentro da vizinhança dele não consegue, porque não tem testemunho. E esse contexto, meus irmãos, é porque o homem vai se separando de Deus, e ao se separar de Deus, meus irmãos, ele passa a ter comportamentos ruins. O homem sem Deus não funciona, então automaticamente o homem sem Deus, os comportamentos dele passam a ser ruins, porque nós só conseguimos ser bons se Deus estiver em nós, porque a Bíblia diz que enganoso e perverso é o coração do homem. As nossas ações só serão boas se Deus estiver em nós. Ao distanciarmos-nos, há um prejuízo espiritual, e esse prejuízo espiritual vai gerar um problema do homem causar, viver, fazer coisas ruins. E aí Salmo 42 diz que um abismo chama outro abismo, e vai ficando cada vez pior aquele lugar onde o ser humano está inserido, que é o lar. Meus irmãos, outro prejuízo que eu anotei aqui é o social. Por quê? Porque com o enfraquecimento dessa célula máter da sociedade, o cuidado e a provisão perdem forças. Quando um casal rompe e ele tem filhos, embora a pessoa possa doar dinheiro, levar passear, atender, fazer o máximo, mas não cuida mais como cuidavam os dois juntos. O cuidado e a provisão não existe igual. Falta. Alguma coisa falta.
E esse contexto de cuidado, falta de cuidado e provisão, vai deixar o ser humano a viver pelos seus instintos e perder a racionalidade. Deus nos fez racional. Olha só, não dá tempo de eu dissecar todo esse processo aqui, mas tenho estudado esse processo, e cada vez o homem está menos racional e mais instintivo. E pode olhar que, geralmente, aonde as famílias estão bastante desintegradas, há muito mais instintivo do que racionalidade. E se comete loucuras, e às vezes a gente, de uma hora para outra, a gente vê umas loucuras que alguém que era coeso, que era equilibrado, comete. E tu vai ver, deu problema lá na célula máter. E essas coisas aconteceram. Então há um problema social. Por quê? Porque quando isso acontece, começa a ter irracionalidade em todas as ações. Irmãos, vamos pegar um exemplo de irracionalidade que me incomoda. Quantos milhões de reais são investidos em pet hoje? No mundo inteiro. E quanta criança passando fome? Não é uma irracionalidade? Isso é um caos social. Eu já vi gente que maltratava os filhos e chama o cachorro de meu filhinho. Não é uma irracionalidade? Os animais irracionais se preservam e se cuidam. Outra coisa que me indigna, às vezes tem uns absurdos, né? Olha a irracionalidade. Fazem uma campanha absurda para arrecadar dinheiro para a fome e gastam milhões em publicidade. Por que não pega esses milhões e resolve o problema da fome? Tem que pagar em publicidade para ir para o Criança Esperança, para esses milhões, faz direto. Não é irracionalidade? São prejuízos, meus irmãos, social, porque a família está desintegrada. Forte, né? Mas é verdade. Os valores da família são desprezados. O projeto atinge no social porque passa a existir uma má distribuição da renda, uma confusão das responsabilidades do indivíduo e uma falta de equidade. Tanto que se fala hoje de ter uma sociedade com equidade, igualitária. Querido, se a família não funcionar, não existe fórmula para ir outro jeito. Se o contexto familiar não cuidar, se o nicho familiar não viver na sua íntegra e para o que foi criado, pode usar a fórmula que usar, não vai resolver esse problema. Outro prejuízo é econômico. Por quê? Porque o Estado passa a ter que investir muito em ação social, que devido à corrupção ainda, já imagina, né? O Estado investir em ação social é um problema. Porque sai 1 milhão da fonte e chega R$100 no necessitado. Tem corrupção, tem que passar por isso, passar por aquilo, passar por aquele outro, passar por aquele outro. É o caos, o prejuízo econômico, né? E automaticamente tudo isso, tudo isso é porque a família desintegra. O nicho familiar desintegra. É um pequeno resumo, não vou além. Meus irmãos, não são só esses malefícios sociais aqui, mas eu vou dizer, o diabo consegue fazer, por exemplo, meus irmãos, que os indivíduos feridos no contexto familiar, muitos deles entram em depressão, outros vão à busca de drogas lícitas ou ilícitas e se perdem, outros vão para a criminalidade, tudo do contexto ferido, do contexto lar ferido. E cada dia, meus irmãos, nós vemos cada vez mais centenas de vítimas sendo destruídas,
por causa do ataque de Satanás à família. Então esse esfriamento espiritual, traz sérios problemas à família. Esse esfriamento traz problemas no relacionamento amoroso, naquilo que Deus, no plano que Deus quer para a sociedade. Deus tem um plano bom para a sociedade. Meu querido, Deus quer o melhor para Campo Novo. O Deus bom quer o melhor para Campo Novo. Mas o bom para Campo Novo passa diretamente pelas famílias de Campo Novo. Não é pela igreja. É pelas famílias de Campo Novo. A mudança da fibra moral da sociedade camponovense, a melhoria, o bem viver aqui, passa diretamente pelo contexto familiar. Deus vai trabalhar nas famílias. A igreja está aqui com o papel de capacitar as famílias, treinar as famílias, abençoar a família, incomodar as famílias para voltar à sua originalidade, para que o ambiente onde nós vivemos seja transformado. Mas é nós, a nossa família que tem o poder. Agora a família, como eu disse, ela está sendo esfriada por Satanás. Através dessas feridas, através de ideologias, através de muita coisa que tem entrado, muita sujeira, muito lixo ideológico que tem entrado no contexto das famílias e tirado ela do foco. Satanás é atrevido e astuto. Mas como diz o irmão lá de Jari, diz o irmão assim que o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Agora tem um princípio, meus irmãos, que anda comigo desde que eu aprendi isso, que eu chamo o princípio da lareira. Princípio da lareira. Quem conhece lareira aí, levanta a mão. Todo mundo conhece lareira, né? O que é a lareira? É um equipamento que a gente tem na casa, né, em algum lugar da casa. Não é todos que tem, né? E aqui Campo Novo não é muito frio, mas as cidades mais frias, praticamente todas as casas têm. Um equipamento que tem na casa com o objetivo de esquentar aquele ambiente. Nos dias frios é isso? De aquecer. Segundo a história, a palavra lar vem desse termo, lareira. Por quê? Porque lar é um lugar de acender o fogo. Lar deve ser um lugar aquecido. Pensa numa noite gélica, num dia muito frio, você chegando em casa do trabalho, uma nevasca descendo, muito frio, e você chega e entra para dentro de casa e tem lá uma lareira acesa, calor daquela lareira, só de olhar para o fogo já te esquenta a metade. O ambiente, ele é atrativo e aconchegante. O ambiente é aquecido. O ambiente é um lugar que refaz as energias. O lar precisa ser isso. Precisamos construir uma lareira em casa, para que o ambiente seja um ambiente aquecido, desse gelume espiritual que a sociedade vive. No dia a dia nós passamos lutando com esse gelo, com esse inverno espiritual que o mundo vive, mas quando chegar em casa, meu querido, precisa ter um lugar aconchegante, quente, mas não estou dizendo quente da lareira, da estufa, mas que o ambiente nosso seja gostoso, que o homem, que o esposo, que a esposa, que o filho tenha prazer de voltar para casa. Por isso que Salomão disse que é melhor morar no Monte Ermo do que com uma mulher rixosa. Porque uma mulher rixosa, o marido não tem vontade, não tem prazer de voltar para casa. Assim como um homem bruto, um orgo, só sabe xingar e falar duro, sentar e erguer as pernas e assistir televisão até umas horas e dizer: me traz a boia aqui.
Qual é a mulher que tem prazer de viver nessa casa? Qual é o filho que terá prazer de viver se o pai e a mãe estão de rixa o dia inteiro, a noite inteira? Não há um lar, não há lareira, não há aquecimento. Agora, Amós, no capítulo 3, versículo 13, diz assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Estar junto com quem é querido é fácil. Estar junto de quem a gente gosta é fácil. Agora, estar junto de quem nos fere não é fácil. Isso é só para porco espinho. Dormir grudado com quem fere, né? Não é para nós. Ninguém gosta de ser ferido. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que lar é isso. Lar é um ambiente aquecido, um ambiente gostoso, bom de viver. Lar precisa ser, a nossa casa precisa ser esse ambiente em que todos os que moram nela têm um prazer de ali estar. Venham correndo para casa. Esse é lar. Esse é o princípio da lareira. O problema é que é muito difícil de ter lareiras. Lareiras. Lares aquecidos. Porque se esfriou. Porque Satanás tem machucado, tem ferido. Satanás é igual o segurador da toalha das touradas, né? Quem já assistiu tourada? Ninguém assistiu? Não tem crente aqui? Ah, tem crente aqui. É? Tem o toureiro, tem o touro, e tem aquele cara que segura o pano vermelho, né? Ele chacoalha aquele pano e o touro vem, e aí ele tira o pano e o toureiro crava as flechas no touro. Satanás está lá na frente do esposo e da esposa com o pano vermelho, criando um ambiente para que se firam. E aí dali um pouco ele sai da jogada e um fere o outro e outro fere o outro. Tenhamos visão espiritual, tenhamos discernimento, prestemos atenção no ambiente onde a gente diz: ah, pastor, mas lá em casa está bagunçado mesmo, lá em casa está ruim de viver, lá não está fácil. O que posso fazer? A vantagem, meus irmãos, que é possível reverter isso. Eu creio que é possível reverter isso, meus irmãos. É possível reverter, e para isso nós vamos para um conselho. Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. E agora eu vou polemizar. Eu vou polemizar. Tem gente que não gosta desse texto aqui, né? Estou dizendo que vocês não gostam, mas alguns exegetas aí vão querer me questionar. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Sabe por quê? Porque, não sei, não entendo. Por que a maioria dos teólogos e dos estudiosos da Bíblia, dos 10 mandamentos, só querem obedecer 9? Por que esse aqui caiu fora da moda? Ai, a Amós agora vai complicar a coisa. Ah, mas é o dia do Senhor. Vamos para o princípio. Vamos para o princípio, eu quero que vocês entendam isso, que é muito importante. Para quem que foi o primeiro grupo de pessoas que recebeu essa ordem?
Foi o povo judeu, né? O povo hebreu, que recebeu esta ordem. Ah, então é só para eles. Então não matarás, também é só para eles. Foi junto. Não furtarás, é só para eles também. Foi junto. Tá. Mas não vem o caso. Ah, mas o Paulo diz assim que não é para nós fazer conta de dias e dias. Perfeito. Ótimo. Vamos lá. Vamos para o princípio. O que se fazia no Shabat? Qual era o procedimento do Shabat, do sábado? O procedimento era assim. Começou o Shabat às 6 da tarde. Começava o dia hebraico, o dia israelita, o dia da Bíblia, o dia bíblico. Ele não é solar, ele é lunar. O calendário bíblico é lunar. Não tem 365 dias como nós temos. Então, na sexta, às 6 da tarde, que seria para nós, digamos, no sexto dia, melhor dizendo, às 6 da tarde, começava o sétimo dia. O que o pai e a mãe faziam, a família? Eles preparavam a casa para aquele dia. De tarde, e essa tradição ficou tão forte, que às vezes a gente não vê, né? Depois o catolicismo vem, troca o dia, etc e tal, mas a maioria das mulheres fazem faxina na sexta, na sua casa. Até hoje, né? Sim ou não? Isso é tão forte que continua sendo. Porque toda mulher judia, na sexta-feira, ela limpava toda a casa. Ela deixava num brilho a casa. E ela levantava os móveis e embaixo, nos cantos, ela limpava a casa. Para ver se não achava nem um pedacinho de fermento. Se ela achasse na parede aquele bolor, não sei se vocês chamam de bolor aqui, ou de fungo, aquilo é fermento, ela tirava da casa. Não era por causa do fermento em si. Era para fazer uma limpeza, para não ter nada impuro naquela casa. Porque de noite, eles iam comer com a família e com os seus convidados que pudessem estar ali passeando ou hospedado, porque na época se viajava muito, as pessoas pediam pouso aos hospedeiros, ou estrangeiros, ou até funcionários, que não eram judeus, porque de noite haveria um jantar. E nesse jantar, o assunto era o que Deus fez no passado, o que Deus está fazendo agora e as promessas dele no futuro. E aí que está o princípio. Não é o dia. Realmente Paulo tem razão. Não é o dia de sábado hoje, até porque o sábado de hoje já se perdeu no calendário e nós não sabemos se continua sendo, se hoje é terça no calendário original. Ah, mas Israel já está às 5.000 e poucos, está contando os dias. Eles também já se perderam. Eles não têm a contagem, ninguém sabe que dia é sábado, o sábado original. Mas não é o sábado que vai fazer a diferença, não é dias e dias que fazem a diferença. Mas Deus está dizendo assim: ei famílias, a cada 6 dias, pare, sente em família, comam em família, vivam um ambiente em família e lembrem do seu Criador, do que Ele fez no passado, do que Ele está fazendo por vocês hoje e das promessas de Deus para amanhã. Aleluia. Eu entendo e compreendo. Eu não achei companheiros para teologar sobre isso e não achei em livros sobre isso ainda, mas estou escrevendo um que vai. Eu entendo, meus irmãos, que o processo da recuperação dos lares passa por esse processo, passa por essa sentença. Meu irmão, o que mais acontece é que os lares estão sem tempo para conversar sobre Deus. É que os lares estão destruídos, meus irmãos, porque a Bíblia diz que o povo é destruído porque lhe falta.
E esse conhecimento, às vezes, ele não é o empírico, não é aquele conhecimento só da palavra captada, revelada. O povo anda teologando muito, os pregadores andam teologando muito, trazem coisas lá da patrícia, trazem coisa do disso e daquilo e daquele outro, mas não, as famílias não estão vivendo o plano de Deus, então estamos com um problema. Mas a solução está aqui, meu querido. A solução está na palavra de Deus. E solução, o primeiro passo para trazer uma família de volta para um ambiente lareira, para um ambiente aquecido, meus irmãos, é a família reconhecer que está ferida. Ela sentar e conversar, e de repente, hoje você vai para casa, meu querido, e tu seja homem de verdade, homem com os seus culhões, e faça uma investigação na tua casa e diga para tua família: ei, para aí, vamos retornar, aleluia, a um momento familiar na presença de Deus. Vamos trazer de volta para nossa casa o fogo, aleluia, da presença do Senhor. Vamos trazer de novo para dentro da nossa casa o assunto, aleluia, que é dos feitos de Deus, daquilo que Ele fez por mim e por você, daquilo que Ele continua fazendo e das promessas. Meu querido, se isso não acontecer, não tem como. Nós precisamos nos humilhar, meus irmãos, como família, na presença do Senhor, e buscar essa pureza, buscar essa sinceridade de coração, essa transparência no lar, esse ambiente que dá para olhar no olho da esposa com o esposo e dos filhos, em que a presença do Senhor esteja naquela casa. Há muitas famílias que já não tem mais uma mesa para reunir. Há muitas famílias que o filho come no quarto, o outro no sofá, o esposo numa hora, a esposa na outra. Pode ser alguma coisa por que o trabalho está muito setorizado hoje, mas se você não tirar um tempo com a tua família, meu querido, ela é candidata ao fracasso, a ir à bancarrota. Alguém me perguntou há poucos dias: pastor, nós estamos ansiosos para que você traga de volta o culto da quinta-feira. Nós temos só 2 cultos na semana. Meu querido, não vai ter culto na quinta-feira, mas aqui não. Eu preciso ver as famílias também em casa, adorando ao Senhor e criando uma fogueira lá dentro da casa, aleluia, porque é lá que vai sarar as feridas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O ambiente verdadeiro lar, meus irmãos, é onde tem cuidado, é onde tem provisão, onde tem vida curada, e a cura está pela palavra. Querido, não vá em casa, então vamos nos reunir agora e vamos sentar e assistir o vídeo da terça profética. Não vai resolver. Não é hora de assistir vídeo esse momento do Shabat. Não, é hora da família se alimentar entre ela. Cadê o culto doméstico das Assembleias de Deus? Cadê aquele ambiente gostoso de comunhão? Cadê aquela conversa franca? Pastor, às vezes 15 minutos, querido. Às vezes 15 minutos vai fazer a diferença. Criador, Ele resolve essas coisas, mas pelo princípio dEle. A partir de hoje você será um assembleano sabatista. Estou brincando. Mas isso é o Shabat. Não é o dia. Não é algo religioso. A tendência de olhar para isso é algo religioso. Não é religioso, meus irmãos, é intimidade, é relacionamento, é comunhão com Deus e com a tua família. Ali vai sarar a ferida. Se Deus estiver presente na tua reunião caseira, aleluia, não tem ferida que não seja curada.
Queridos, uma família assim, ele entra num processo de reprodução. Assim como Deus sempre colocou a reprodução das espécies, né? O cachorrinho vai gerar outro cachorrinho. O elefante vai gerar elefante. O ser humano vai gerar outro ser humano. Agora o que eu quero dizer é o seguinte: se um casal vive prazerosamente no seu lar, aquecido no amor de Deus, vivenciando o verdadeiro sentido do lar, eu não estou falando geneticamente, eu não estou falando biologicamente gerar um filho, mas esses filhos gerados serão poderosos em Deus. As pérolas de um lar é filhos poderosos em Deus. Quer ver? Salmo 127. Salmo 127, 3, 4 e 5. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas nas mãos de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. O que quer dizer isso, meu querido? Olha para mim. O teu lar pode ser um ambiente de guerra. Pode. O teu lar, meus irmãos, pode ser um ambiente de tristeza até hoje. O teu lar pode ser um ambiente de feridas podres, já fétidas de muitos anos. O teu lar pode ser um ambiente ruim, mas hoje pode mudar esse quadro. Posicionamento. Porque o Criador é poderoso para intervir. Se você der liberdade para Ele, Ele vai intervir nesse ambiente. E ao intervir, meus irmãos, Ele vai pegar esses invasores aí, que causaram danos no teu lar, e restaurar, e destruir, vai encher esse de nácar, né, do zelo, mas precisa ir para a palavra. Pensa comigo. Pensa comigo aqui. O arqueiro, ele pega a flecha e solta a flecha. Sim? Quando ele solta a flecha, vai mais longe que o arqueiro, não vai? Quero profetizar para você esta noite. Dentro dessa tua casa, consertada, sarada as feridas no lar, esses filhos que são os filhos teus irão mais longe de onde você foi. E todo o sonho de um pai é que o filho vá mais longe do que ele foi. Todo o desejo de um pai e de uma mãe é ver o filho e a filha melhor do que ele foi. Aleluia. O Criador está aqui dizendo: ei, família, senta comigo pelo menos uma vez por semana. Senta comigo para nós conversar um pouco. É ali que o Senhor quer curar a tua casa, o teu ambiente. Pastor, a minha família já sou só eu, meu esposo não está mais junto, a minha esposa não está mais junto, sou só eu. Ei, o princípio é o mesmo. Senta com quem sobrou. Aleluias. E você poderá ser surpreendido com o que Ele pode fazer. Aleluia. Esse princípio, ele é bíblico, ele é poderoso, ele é infalível. Aleluia. E os lares serão sim restaurados, porque o Senhor quer estar nesse ambiente contigo. O
Você verá os teus filhos como flechas voando longe. Eu quero profetizar, meus irmãos, está no momento da igreja, nesses dias em que o mundo está emborrecido, em que a sociedade está formando filhos problemáticos, de nossos filhos assumirem posições poderosas. Deus quer colocar os nossos filhos, meus irmãos, nas autarquias, nos melhores quadros médicos, no melhor lugar como profissionais. Quer colocar nossos filhos lá como pessoas importantes e relevantes na política, sim, porque se nós o lançarmos, eles irão mais longe que nós, mas abalizados pela palavra do Senhor. Aleluias. Vamos orar, queridos, vamos ficar em pé. E eu quero que você pense na tua família aí. Aleluia. Se você é pai, você é mãe aí, de repente quer reunir a tua família. A maioria estão juntos, mas onde está? Se reúna e procure a sua família. Se coloca no lado dela. Esqueça agora, só o ministério que vai ter que vir aqui cooperar comigo, né? Mas os outros se reúnem em família aí. Onde está a tua família? E se você que está sozinho, sem a família aí, adote alguém. A família que tem, adote alguém. Aleluia. Eu quero que você diga para a tua família a partir de hoje. Diga para a tua família a partir de hoje nós vamos ter um Shabat. A partir de hoje nós vamos sentar para conversar sobre Deus. Pelo menos uma vez por semana. A partir de hoje a nossa conversa, aleluia, em roda de uma mesa será um ambiente de comunhão na presença de Deus. Aleluia, é assim que Deus quer agir, querido. Deus quer mudar o quadro da cidade onde você está. Deus quer mudar o ambiente onde você vive. Mas precisa começar por nós, as famílias que conhecemos a Deus e vivemos no seu propósito. Aleluias, aleluias, aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Isso, está bonito, o pessoal está se unindo. E eu quero, é uma palavra profética. Eu quero profetizar para a tua família. A você que está gerando, você que ainda não tem uma família, é só um casal. Deixa eu profetizar para ti. Deus tem coisas grandes para fazer na tua família. Nesse ambiente onde está começando, comece ele na presença. Aleluia. Se você aí de repente está ferido, irmão, um familiar teu te feriu, de repente, e você achar que tem que abrir a tua boca e dizer me perdoa, ou dizer assim para o teu, olha, você me feriu, é o teu momento de cura hoje aqui. De repente você, esposo, está ferido por algo do passado, pode abrir teu coração aí para tua esposa ou teu esposo. Olha, você me feriu, então é o momento que hoje, aleluia, descerá o bálsamo da cura. Ele manda surramaias. Aleluia. Enquanto eles cantam e adoram o Senhor, você pode conversar com a tua família, você pode orar pela tua família. Não sei o que você vai fazer com a tua família, mas eu sei o que Deus pode fazer nesta noite. Minha família. Aleluias. Aleluias. Tem homem aí, tem sacerdote aí, bota a mão na cabeça da tua esposa e abençoa. O homem de Deus, ele precisa abençoar a sua casa. Aleluia, abre a tua boca e começa a falar palavras de bênção para a tua casa, para o teu lar, para a tua família. Ele ama e bagaçuga,